Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos em nossa aula deste dia para fazer a revisão de alguns exercícios parecidos com a atividade 5 que está aí para vocês resolver até este domingo, né? Então, estamos esta semana trabalhando o que chama-se medida de posição e medida de separação, né? Que são alguns valores que você obtém ou retira dos dados que você recolheu na sua pesquisa de estatística, né? Então, a ideia é você sempre ir tentando buscar informações ou interpretar os dados que você conseguiu recolher. Então, a realidade, esses são, digamos assim, os valores mais simples que você pode recolher inicialmente, certo? Então, a ideia é que principal aqui é que primeiramente devemos fazer uma separação no tipo de variável, né? No caso, quando temos uma variável que chamamos discreta, que é quando você tem uma quantidade pequena de valores, certo? Dentro de uma margem pequena também de dados, né? Então aí você vai verificar os valores de uma certa forma, né? Calcular esses dados que você quer, certo? E quando você está com variável contínua, você já vê de outra maneira as coisas, certo? Então, vamos começar primeiro trabalhando a variável discreta, né? No caso aqui, vamos imaginar que temos um conjunto que você fez uma compilação de dados, certo? De dados, e você obteve 20 valores aqui, nesse conjunto, certo? Você tem 20 valores, né? No caso, esse valor 20 seria o N, que é a quantidade de dados, né? Que você tem aqui. E nesse caso, vamos querer calcular a média aritmética, certo? Média aritmética. A média aritmética, vamos calcular a moda, né? Média aritmética, moda, a mediana, e os quartis. Os quartis. Quartis, né? A média aritmética é a que você já conhece há muito tempo, né? Ela que se usa quando você vai calcular uma nota, certo? Quando você vai fazer muitos cálculos aí, você usa a medida aritmética, né? É a soma de todos os dados dividido pela quantidade de dados, né? Isso é o que chamamos de medida aritmética. O que chamamos de moda, neste caso, seria o valor de maior frequência que aparece aí, o que mais se repete, né? Se não tiver nenhum, chamamos de amodal, ou seja, que não tem moda. Se tem mais de um, bimodal, se tiver dois, ou tiver mais de dois, três, quatro, multimodal, né? Mas pode ser que não tenha nenhum repetido, todos são diferentes, então seria amodal, né? A mediana é o valor que está exatamente na metade. Portanto, coincide a mediana com um segundo quartil, né? O quartil é um valor que divide os teus dados em quatro partes iguais, certo? Esse seria o quartil. E a mediana exatamente divide na metade, né? Por isso que o segundo quartil coincide com a mediana, porque o primeiro quartil seria um quarto dos teus dados,
o segundo quartil, a metade, e o terceiro quartil, 3/4 de 3 lados. Entendeu? Aí, então, por isso que a mediana é conhecida como segundo quartil. Então, vamos calcular cada um desses valores, certo? Para esse conjunto A, ok? No caso aqui, estamos trabalhando com a variável discreta, né? Então, para começar a fazer esses cálculos, neste caso, interessante primeiro calcular o rho de A, certo? O rho de A é o mesmo conjunto A, só que a gente vai organizá-lo de forma crescente ou decrescente, tanto faz, né? A conta do consumidor, certo? Então a gente vai fazer aqui, eu prefiro fazer de forma crescente, né? Então a gente vai escolhendo os valores, buscando os valores, certo? E vai colocando novamente, ordenando novamente esses valores, certo? Então aqui nós temos o menor valor é o 2, que você vê aqui no teu conjunto A. E temos 3 valores 2, né? Vamos marcando aí, vamos colocando eles aqui. Depois seria o 3, certo? E temos o 3 aqui. E temos outro 3 aqui. Ou seja, são 2 3. 3, seria o 4, nós temos 4. Temos o 5 aqui. 1, 2, 3, 4. 4 valores 5. 1, 2, 3, 4. Certo? Depois o 6. Temos o 6 aqui. E nós temos uma 6. 6 aqui. O 7. Temos um 7 aqui. Outro aqui. E um terceiro 7 aqui. Um, 2 e 3. 7. 8. Vou sobrar um 8 aqui. E nós temos mais 8. E 9, depois temos 9, 1 e 2 9. Temos um 8 aqui. Vou colocar aqui. E 2 números 9. Agora, depois disso temos o 10, nós temos 10, 11 tampouco, aí vem o 12, né? O 12, 13 tampouco, 14 tampouco, 15, né? 15. 12 e 15. 12, 15. E depois disso sobrou apenas o 20, né? E temos aqui um e aqui outro. Certo? 2 20. Então, qual total temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, todos os dados do teu conjunto A foram organizados num rolo nesse conjunto de baixo. Que é o mesmo conjunto A, só que agora organizado de forma crescente. Então, aqui já podemos verificar a moda, né? Porque a moda é o 5, né? Que tem 4 valores que se repetem, certo? Já se pode ver de cara. Certo? Mas vamos calcular, começando pela medida aritmética, né? O x barra seria a soma de todos esses valores, né? 2 mais 2 mais 2. Mais 3, mais 3, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 6, mais 7, mais 7, mais 7, mais 8, mais 9, mais 9, mais 12, mais 15, mais 20 e mais 20. Dividindo tudo por 20, que é a quantidade de termos, né, que temos
nessa amostra, né? E se você faz a conta, aqui vai ser a soma, essa de cima dá 152, certo? Dividido por 20, que dá 7,6, né? Então, essa seria a média aritmética, 7,6, ok? Como falei a vocês, né? Vou já ir apagando à medida que eu fazendo as contas, ok? Como está gravado isso, né? Está sendo gravado, então, sobre depois. Então, agora, a moda é o 5, porque é o valor que mais se repete, né? Você vê que está o 5 aqui 4 vezes, né? É o único termo que se repete 4 vezes. Os outros seriam o 2, que se repete 3 vezes. O 7 também seriam candidatos à moda, só que como o 5 é 4 vezes, então é a moda que a gente vai escolher. Ok? A mediana agora seria o valor que divide, né, a mediana é o valor que divide a tua amostra em duas partes iguais, certo? Então aqui, como é 20, né? Então obviamente ficaria 10 e 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um valor que fica entre 6 e 7, né? Porque ele vai ficar... a mediana não precisa ser um valor que pertença à amostra, certo? A mediana é um valor que você calcula que divide a tua amostra em duas partes iguais, mas não tem por que estar dentro do conjunto. Ok? Então, aqui necessitamos um valor que fique entre 6 e 7, porque aí ficaria 10 de um lado e 10 do outro, né? Exatamente aqui na metade. Correto? Então, para calcular essa mediana, simplesmente fazemos 6 mais 7 dividido por 2, certo? A média aritmética entre esses dois valores, certo? Ou seja, 13 sobre 2, que dá 7,5, né? 7,5. Então, 7,5 é a moda e também é o segundo quartil, né? Eu disse para vocês que os quartis, né, são valores que dividem a tua amostra em partes iguais, certo? Ou seja, em 4 partes iguais, no caso. Então, aqui você teria, como são 20 valores, você vai de 5 em 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui você teria o primeiro quartil, certo? Como é aqui um número par, então todos os valores você tem que calcular usando a média aritmética, né? Se aqui fosse uma amostra ímpar, então você teria um valor exato, seria o valor da amostra, certo? Que você escolheria, né? Mas como aqui é um número par, sempre você tem que fazer uma média aritmética. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então aqui entre um 9 e outro 9. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aí você tem o primeiro quartil, aqui o segundo quartil, que é a mediana, e aqui o terceiro quartil. Ok? Então, para o primeiro quartil, simplesmente a gente faz 3 mais 5 sobre 2 e 8 sobre 2, portanto 4. Certo? E o terceiro quartil é 9 mais 9 sobre 2, 18 sobre 2 e é 9, evidentemente. Né? Certo? E aí, então, você calculou a moda, assim, a média aritmética, a moda, a mediana e os quartis para um conjunto de uma variável discreta, certo? Que é um conjunto onde você tem uma quantidade pequena de dados, certo? E um rango pequeno assim, né? Separados, assim como esse conjunto A ali. Ok? Então agora vamos ver quando você já tem uma variável contínua, certo? Dados agrupados, certo?
quando você trabalha com uma variável contínua, você vai trabalhar com dados agrupados, certo? Porque a quantidade de dados é bem maior que na variável discreta, certo? E também a possibilidade de valores é muito maior, certo? Quando, por exemplo, você calcula o peso, quando você calcula a temperatura, você calcula a estatura de uma pessoa, coisas desse tipo, aí você tem uma margem muito grande, certo? Aí, muita variedade de valores, certo? Então, isso seria considerado uma variável contínua, né? Se você vai calcular a quantidade de filhos de uma família, vai verificar, perguntar isso, né? Então, claro, evidentemente, são quantidades pequenas, assim, no máximo, assim, antigamente tinha famílias muito mais numerosas, mas agora 5 filhos, 6 filhos, já é uma família muito grande e muito raro de ver, certo? Mas, é isso, você pode encontrar uma quantidade maior, mas é difícil, né? É muito raro, certo? Numa comum que você tenha 2, 3 filhos, um filho, né? Isso é mais fácil de ver. Então, isso seria uma variável discreta, certo? Então, vamos a considerar agora um segundo exemplo, onde vamos considerar aqui uma tabela, ok? Vou meter por aqui. Vou fazer uma tabela aqui, certo? Onde aqui vai ir a classe. Aqui vai ser as notas de uma turma, né? Que é o XI, que seria a classe, seria o valor da classe, né? E aqui a frequência, né? A frequência simples, certo? A F pequena. Além disso, vou calcular, para encontrar os valores que quero, vou calcular a frequência acumulada, que é a F maiúscula, F maiúscula, e vou fazer o produto do valor da classe pela frequência simples, XI FI. Certo? Essa é a tabela que eu vou montar. Na atividade, eu te dou até a terceira coluna, ou seja, a classe, que tipo de valor tem a classe, se são notas, por exemplo, e a frequência simples. E aí, então, você tem que calcular as outras coisas, a frequência acumulada, esse produto e outra coisa mais que necessitar fazer, se for o caso. Então, aqui, I1 seria a primeira classe, I2 a segunda classe, I3 a terceira classe, I4 a quarta classe, I5 a quinta classe, vou aumentar aqui um pouquinho a tabela. I6 a sexta classe, I7 a sétima classe, então, I8 a oitava classe, I9 a nona classe. E aqui o total. Ok. Então, as notas seriam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 são as notas. A frequência. Então, aqui na primeira nota 2 foi uma pessoa. Nota 3, 3 pessoas. Nota 4, 6 pessoas. Nota 5, 10 pessoas.
Nota 6, 13 pessoas. Nota 7, 8. Nota 8, 5. 5 pessoas. Nota 9, 3 pessoas e uma pessoa tirou 10. Total, que é a soma da frequência, que é a quantidade de alunos da turma, 50. Certo? Então, é uma classe de 50 alunos, certo? Notas de uma turma de 50 alunos. Ok? Então, já tendo esses dados, vou calcular as outras coisas, certo? Que é a frequência acumulada primeiro, certo? Frequência acumulada é você ir somando os dados que aparecem na frequência simples, certo? Ou seja, começamos pelo valor 1, que é o valor aqui da primeira frequência, certo? E depois vamos somando. 1 mais 3 é 4. Correto? Aí é a segunda frequência acumulada. 4 mais 6, 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 13, 33. 33 mais 8, 41. 41 mais 5, 46. 46 mais 3, 49. E 49 mais 1, 50. Tem que dar exatamente a mesma quantidade do total que tínhamos calculado aqui, certo? Na tabela, certo? E agora, o produto a primeira com a segunda, da segunda com a terceira coluna, certo? Da nota, que é o GZ, com a frequência simples, certo? Esse é o produto que vamos fazer na última coluna aqui. Então, 2 vezes 1 é 2, certo? Esse 2 aqui. Estou calculando a segunda e a terceira coluna. 3 e 3 é 9. 4 e 6, 24. 5 e 10 é 50. 6 vezes 13 dá 78. 7 vezes 8, 56. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 3, 27. E 10 vezes 1, 10. Certo? Esse aí, então, é o produto da classe X, do valor da classe, pela frequência simples, certo? E vamos somar todos esses valores aqui, certo? Vamos somar, então, seria a soma do XI vezes FI, certo? E somando esses valores, eu já fiz a conta, vai dar 296, certo? A soma desses valores. Então, isso já te ajuda e facilita a coisa para você calcular a média aritmética. Neste caso, dessa variável contínua, com dados agrupados, mas neste caso, sem intervalo de classe, porque observa que a classe aqui só tem um valor, certo? Que é o 12, então não tem intervalo de classe. Certo? São dados agrupados sem intervalo de classe, ok? Então, é um tipo de variável contínua, onde os dados, né, são mais simples de fazer por causa de que aqui as notas eram todas fechadas, né? Não era 2,5, 3,4, sino que era 2, 3, 4, 5, 7. Então, a média, como tu calcula a média aritmética? A média aritmética vai ser a soma de x e FI, ou seja, dessa última coluna, dividido pela soma das frequências, ou seja, a soma da terceira coluna, né? A soma da última coluna dividido pela soma da terceira coluna. Portanto, vamos ter
296 dividido por 50. Essa seria a média aritmética. E isso vai dar um valor igual a 5,92, né? 5,92. Essa é a média aritmética da turma, certo? 5,92, certo? É a média entre as notas, né? Evidentemente, porque fica um valor entre 5 e 6, porque são as notas com maior frequência, né? É o 5 e o 6, certo? Mas tirado para 6, porque tem mais 6 que 5, né? Por isso que aqui está quase para chegar em 6, né? Então, evidentemente que está refletindo o que aconteceu com a turma, certo? Que a maior frequência são 5 e 6, né? A nota 5 e 6. Então, 592 é a moda, assim, a média aritmética. A moda é a nota de maior frequência, né? No caso, a maior frequência é 13, portanto, a moda é a nota 6, certo? Nota 6. Ok? E agora vamos a calcular a mediana e os quartis, né? Que está faltando, certo? Deixa eu calcular aqui. Deixa aí. Então, a mediana, certo? É simplesmente, como disse para você, é o valor que fica na metade de toda essa quantidade de dados, né? Divide a amostra em duas partes iguais. No caso aqui, pegamos a moda, é a soma de todos os dados dividido por 2, certo? Então, é o valor da segunda coluna, certo? Dividido por 2, né? Ou seja, 50 dividido por 2 é 25. Né? 25, então, é a moda, né? Certo? Assim, o valor que vai me ajudar a você verificar qual é a classe que você vai... Aqui não é bem a moda, né? Aqui vamos calcular... Esse é o nome certo aqui, qual é a classe? Buscando a classe. Buscando a classe. Certo? A que classe corresponde à mediana? Onde está ubicada essa classe? Certo? No caso, encontramos a 25 é a soma de todo dividido por 2, certo? Aí então a gente vai agora na frequência acumulada e vamos encontrar a frequência imediatamente acumulada, imediatamente superior a 25. No caso, é o 33, certo? 33 é a frequência acumulada imediatamente superior a 25. Correto? Portanto, a moda corresponde a essa classe 6 também. Certo? Então, a moda, assim, mediana, perdão, a mediana corresponde a 6, certo? Que também é o segundo quartil. Como fizemos essa conta? Pegamos a quantidade toda, o total de notas, que são 50 notas, e dividimos por 2, certo? Porque queremos encontrar a mediana, ou seja, o valor que está na metade. Aí então tivemos que 25 esse valor, que é a soma das quantidades de notas dividido por 2. Aí fomos buscar na frequência acumulada, onde estava a frequência acumulada imediatamente superior a 25. No caso era 33, portanto, essa classe 5 corresponde, que a nota 6 corresponde à mediana. Da mesma maneira, vamos calcular
os quartis, certo? O terceiro quartil e o primeiro quartil e o segundo quartil. O primeiro quartil, certo? Vamos a pegar o valor total de notas e dividir por 4, porque seria na posição 1/4, 1/2 e 3/4. Seria os valores que você divide os quartis, né? O primeiro quartil estaria na posição 1/4, na metade o segundo quartil e o terceiro quartil na posição 3/4. Entendeu? Então, se eu pego a quantidade total de notas e divido por 4, ou seja, 50 dividido por 4, vai dar 12,5. Então, agora eu localizo a frequência acumulada imediatamente superior a 12,5, que é o 20, né? 20. Portanto, o quartil, primeiro quartil, corresponde à nota 5, que é a quarta classe, né? Então, o quartil 1 é a nota 5. Correto? Primeiro quartil. E agora, o terceiro quartil, vamos ver se cabe deste lado. Deixa eu editar aqui. O terceiro quartil. Para o terceiro quartil, então, vou pegar a soma de todos os valores, certo? Vou multiplicar por 3 e dividir por 4, certo? A soma de todos os valores. Pego, multiplico por 3 e divido por 4, certo? Ou seja, 3 vezes 50 dividido por 4, né? E isso vai dar exatamente o valor 37,5, certo? Esse é o valor que eu tive quando eu peguei o 50, que é a quantidade total de notas, e multipliquei por 3/4. 37,5, então a frequência acumulada é imediatamente superior a 41, certo? E 41 corresponde à nota 7, que é a sexta classe. Portanto, o terceiro quartil é a nota 7, certo? E assim, então, você calcula como se chama? A média aritmética, a moda, a mediana e os quartis, no caso de uma variável contínua, certo? Com dados não agrupados, né? Assim, com dados agrupados, sem intervalo de classe, certo? Sem intervalo de classe. E agora vamos fazer um exemplo onde vamos calcular esses valores e também os percentis, certo? Os percentis são valores que você calcula que dividem a amostra em 100 partes iguais, certo? Quartil divide em 4, os percentis dividem em 100, certo? Em 100 valores iguais. Talvez eu possa utilizar essa mesma tabela aqui, que já fiz, então só apagar alguma coisinha. E são 6 classes que necessito. Melhor. Então, vou até. Você vai me ajudar a fazer as contas aqui embaixo, né? Pagar aqui.
No caso que vamos fazer agora, são uma variável contínua de dados agrupados com intervalo de classe, certo? Que são questões, por exemplo, como aquela 3 e 4, questão 3 e 4 da lista, né? Certo? Então, aqui vai ser aqui corresponde ao salário de uma construtora, né? Me parece? Deixa eu ver aqui. Salário de 250 operários. Dos 250 operários. Ok? Então, aqui são os salários, que é o XI. Frequência aqui, em vez de a frequência acumulada, eu vou fazer uma nova coluna. Aqui vou calcular o ponto médio. XI bar. Certo? Que é o ponto médio. E vamos acrescentar mais uma coluna com a frequência acumulada aqui. Aqui, frequência acumulada. E o EPI maiúsculo. Certo? Então, a classe aqui, vou dar um pouquinho para cá. Certo? Então, aqui os intervalos de classe vão de 600 a 800, de 800 a 1000, de 1000 a 1200, de 1200 a 1400, de 1400 a 1600 e de 1600 a 1800. Então, aí você tem primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe e sexta classe. Ok? E a frequência simples aqui é 28, ganha entre 600 e 800, depois 36, 58, 72, 43 e 13. Se você somar todos, vai dar 250 operários, ok? 250 operários. Aí então, novamente, queremos calcular essas informações, certo? A média aritmética, a moda mediana, certo? Os quartis e também os percentis. No caso aqui faz sentido porque você está com muito mais informações, certo? Muita mais variedade de valores, porque está separada em intervalos, são valores agrupados em intervalos. Então faz sentido você também falar de percentis, certo? Claro que a gente não calcula todos, né? Mas alguns, né? Então, comecemos primeiro preenchendo a tabela, certo? Então aqui vamos ter primeiro vamos calcular o ponto médio, certo? O ponto médio seria o ponto médio da classe, né? Então, salário, né? Dos salários aqui dessa segunda coluna, vamos calculando o ponto médio.
e de 1900 a 1800 dá 1700. Certo? Então, esses são os pontos médios, que chamamos de xi barra. Agora, em vez de multiplicar o xi pela frequência, que é o FI pequeno, minúsculo, né? Vamos usar o ponto médio, já que aqui estamos em intervalo de classe. Não fizemos isso no caso anterior, no exemplo anterior, porque no exemplo anterior os dados agrupados não estavam em intervalo de classe, como neste caso. Certo? Então, por isso aqui vamos usar o ponto médio. Aí então vamos multiplicar essa terceira e quarta coluna aqui, certo? Ou seja, o 28 vezes 700, que vai dar 19.600. O 36 vezes 900, que vai dar 32.400. O 58 vezes 1.100, que vai dar 63.800. Professor, o senhor pode explicar de novo o X1? Esse outro aí? Como que é? Como a gente chegou nesse resultado aqui do XI aqui? Escreve no bate-papo, porque eu não consigo entender. Então, o que eu estou fazendo é, estou multiplicando o ponto médio pela frequência simples. E isso é o que eu estou calculando aqui agora. Certo? Ou seja, a multiplicação entre os dados que estão na quarta coluna com a terceira coluna. Certo? É o que eu estou fazendo. Não sei se isso é a sua dúvida. Agora, 72 vezes 1.300. E isso vai dar 93.600. 43 vezes 1.500, que vai dar 64.500. E 13 vezes 1.700, que vai dar 22.100. E agora eu vou somar todos esses valores que eu tive. Vou somar esses produtos. Quando você soma tudo isso, que é o produto o ponto médio vezes a frequência simples, vai dar 296.000 em reais, né? 296 mil reais. Certo? É a soma toda dessa 1, 2, 3, 4, quinta coluna, né? Dessa quinta coluna. Ok? E além disso, vou calcular a frequência acumulada. A frequência acumulada você calcula olhando para a frequência simples, certo? Tira a câmera, por favor, quem entrou agora aqui. Isso. Então, a frequência acumulada é calculada usando a frequência simples. Então, começo pelo 28, que tem aqui, né? 28. E agora, então, vou somando com a frequência simples. 28 mais 36 vai dar 64, né? 64 mais 58 vai dar 122. 122 mais 72 dá 194. 194 mais 43 dá 237. E 237 mais 13 vai dar 250, que é exatamente a quantidade de operário que temos, ok? Então, com essa tabela já preenchida, com as colunas que necessitam, então, observa que na atividade, que é o que eu te forneço? Te digo a quantidade de classes, te digo o valor, os intervalos que estão separados na classe, e a frequência que é simples. É o que te até aqui, até a terceira coluna, certo? Então, você tem que calcular o resto. Tem que calcular o ponto médio da classe,
fazer o produto do ponto médio com a frequência simples, que é essa seguinte coluna, e calcular a frequência acumulada, que é a última coluna, certo? São te forneço 3 colunas e você calcula mais 3 colunas. E com isso aqui você já pode fazer o cálculo de tudo que necessita a questão, ok? Então vamos fazer pouco a pouco as contas. Começando pela média aritmética, né? O x bar. Certo? A média aritmética, neste caso, é calculada utilizando essa conta que fizemos aqui, né? A soma dos pontos médios, essa é a frequência, né? O somatório de xi barra vezes CPI sobre o somatório do CPI. Ou seja, a soma desses produtos que fizemos aqui é 296 mil, dividido pela quantidade de operários, que é 250 operários, né? Essa é a conta que vamos fazer. Portanto, aqui vai dar 296 mil dividido por 250, certo? E isso vai dar 1.184. Então, essa aí é a média aritmética, a média dos salários que tem assim, certo? Em média, os 250 operários ganham R$ 1.184, em média, certo? Ok? Agora, como se calcula a moda agora? A moda. No caso da moda, primeiro identificamos a frequência, a maior frequência, né? Primeira coisa. Então, no caso, a maior frequência está no 72, certo? Que é a quarta classe. Então, neste caso, como estamos com intervalo de classe, você vai calcular a moda fazendo assim, limite inferior modal mais limite superior modal dividido por 2, certo? O ponto médio do intervalo que corresponde à classe da maior frequência, certo? Então, o limite inferior, que é 1.200, certo? Mas o limite superior, que é 1.400, dividido por 2. Ou seja, esses 1.300 que calculamos antes, né? Vou colocar aqui a continha. 1.200 mais 1.400 dividido por 2, né? Que dá 1.300, certo? Essa é a moda, né? Assim se calcula a moda, no caso, essa aqui chama-se moda bruta, tá certo? Porque simplesmente é isso que você faz. Você identifica a classe que tem maior frequência e você pega o limite superior e inferior e calcula a média aritmética desse intervalo, né? No caso dos extremos, certo? Limite inferior mais limite superior dividido por 2. Essa formulinha aqui, que está nos slides, certo? Muito bem, essa seria a moda. Agora, para a mediana, né? Para a mediana. De aqui em diante, certo? Vamos usar umas fórmulas já pré-estabelecidas que te ajudam a calcular tanto os quartis como os percentis, certo? A fórmula para os quartis, certo? São 3 quartis, certo? Então, a formulinha é a seguinte. Ele asterisco, ou seja, é o limite inferior da classe do quartil correspondente, certo? O limite inferior. Por isso, esse asterisco refere-se à classe que você está usando para calcular, corresponde ao quartil em questão, né? Mas, certo? Aqui tem um quociente agora, onde você tem a frequência simples correspondente àquela classe, e aqui em cima é K vezes o somatório
das frequências dividido por 4, certo? Menos a frequência acumulada anterior, certo? Acumulada anterior. E tudo isso multiplicado pela amplitude do intervalo da classe. Normalmente não trabalhamos com intervalos de classe que tenham a mesma amplitude, né? Ou seja, todos aqui os intervalos vão de 200 a 200, né? A amplitude significa a diferença entre o limite inferior e o limite superior, né? Sempre estamos trabalhando com intervalos com a mesma amplitude. Não quer dizer que você pode fazer uma separação com intervalos de diferente amplitude, certo? Mas, claro, vai evidentemente dificultar os cálculos, né? Então, para o quartil, você usa essa formulinha, onde K vai ser 1, 2 ou 3, certo? Ou seja, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Quando calculamos o segundo quartil, vamos estar calculando a mediana, que corresponde ao Q2, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos usar essa formulinha para fazer essas contas. Então, a primeira coisa a fazer é identificar a classe, né, que corresponde ao teu quartil, né? Certo? Então, primeiro você faz essa continha aqui de dentro, certo? Para identificar a classe. Identificar a classe. Ok? Deixa eu ver aqui, tem alguma debate, alguma pergunta? Certo. Estou vendo perguntas. A conversa travou, voltou. Alguém me explica como chego no XI. Então, o XI, escuta, quem está perguntando isso é Elaine. O XI, Elaine, depende do que você está querendo. Sempre eu na tabela que te forneço, já tem um XI identificado, certo? No caso aqui são salários, certo? Que são os intervalos de classe. No caso anterior, era nas notas, era o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8, 9 e 10. Esse é o XI, certo? Porém, quando você está com intervalo de classe, você tem que calcular o ponto médio nos intervalos, certo? Porque assim, então, você vai ter um único valor, porque você tem um intervalo aqui de 600 a 800. Então, pode ser de todos esses valores, o valor que você vai usar para fazer os cálculos. Não pode usar qualquer um. Não pode usar todos tampouco. Então, e você faz. O mais simples e fácil de fazer é calcular o ponto médio. Então, simplesmente eu somei aqui e dividi por 2, né? 600 mais 800 dá 1.400. Dividido por 2 dá 700. 800 mais 1.000, 1.800. Dividido por 2 dá 900. E assim por diante. 1.000 mais 1.200 dá 2.200. Dividido por 2, 1.100. É o ponto médio. Certo? Soma os extremos, divide por 2. Que foi o que fiz exatamente para encontrar a moda, certo? Somei 1.200 mais 1.400, deu 2.600, dividido por 2, dá 1.300, ok? Então, agora vamos no quartil, certo? Quando passamos no quartil 2, vai ser a moda, assim, a mediana, que coincide, né? Então, por isso que então deixei a média para lá e fui calculando logo a mediana, né? Deixei a mediana para lá e fui calculando logo o quartil. Porque ali já vamos ter, então, vamos ter já, junto com o segundo quartil, o valor da mediana. Então, primeiro, vamos para o primeiro quartil. Ou seja, aqui o K vale 1, certo? Nesse valor continha aqui. Então, vou fazer para o primeiro quartil, certo? Você vai fazer essa conta aqui. O somatório do CPI dividido por 4.
o somatório das frequências, ou seja, esse total aqui da terceira coluna, que já foi fornecido, é 250. Dividido por 4. Então, 250 dividido por 4 dá 62,5. Né? 62,5. Então, agora a gente vai encontrar a frequência imediatamente superior a 62,5, que é exatamente o 72. Certo? Então, aliás, perdão, estou falando mal. Temos que olhar para a frequência acumulada, não para a frequência simples. Que me confundi de coluna. Né? Você vai olhar na coluna da frequência acumulada, certo? Está caindo aqui uma coisinha. Então, frequência acumulada imediatamente superior, certo? A esse valor que encontrei. Esse vai ser a classe. Aí vai estar a classe do quartil que estou calculando, certo? Então, nesse caso, 62,5 é o valor que encontrei, portanto, é a classe do 64, né? É a frequência acumulada 64, que é imediatamente superior, que corresponde à segunda classe. Então, a segunda classe é a classe do primeiro quartil. Entendeu? Então, aqui corresponde a F2, que é 64. Então, esse aqui seria a frequência anterior, a frequência acumulada anterior, certo? Esse valor. Esse valor aqui já tenho, é o 62,5, certo? Esse primeiro valor que eu calculei aqui. A frequência anterior, frequência acumulada anterior, esse valor 64 que eu encontrei agora. Certo? E os outros valores que eu necessito, que é o limite inferior da classe. Bom, quando eu faço as contas, eu vou fazendo assim. Como já fiz o cálculo aqui, vou apagar esse pedacinho. E aqui vou fazer assim. Ele asterisco, certo? O somatório do CPI sobre 4, F anterior, F asterisco, H asterisco, que são todas as coisas que necessita para a fórmula. Então, o somatório é 62,5. A frequência acumulada anterior é 64, que corresponde à segunda classe. Então, aqui, o limite inferior, que é o L minúsculo, que é asterisco, né, é 800. A frequência correspondente a essa classe é 36. Certo? E a amplitude do intervalo, que é o H, como são todos iguais, é 200. Certo? Pronto. Aí você tem, então, todos os dados que você necessita para calcular o quartil. Quartil número 1, certo? O quartil número 1. Então, vamos substituir aqui esse dado na formulinha e vamos obter o valor do primeiro quartil. Certo? O quartil número 1. Então, ele é asterisco 800 mais, aqui a frequência embaixo é 36, certo? E aqui em cima vai ser 62,5, que é a FI dividido por 4, menos a frequência anterior, que é 64, multiplicado pela amplitude do intervalo, que é 200.
certo? Aqui é 200. Aqui estou falando, perdão, aqui tem um detalhe que eu estou ensinando errado. A classe do quartil é a do 64, mas a frequência anterior é 28, é anterior. Aqui que estou falando, é anterior, não é 64 aqui. 64 me serviu para identificar a classe do quartil, mas a frequência anterior não é o 64, senão o 28. Perdão. Estava aí falando algo que não devia. 64 é a classe do quartil, mas a frequência anterior é a anterior, 28. Então aqui 28. Agora sim. Beleza. Então, se você fizer essa continha aqui fica 800 mais, deixa eu ver aqui quanto que deu essa conta aqui, 34,5 vezes 200 dividido por 36. Ok? E isso vai dar simplesmente 991,7. 991,70, né? Esse seria o valor do salário, né? No caso, aqui, um valor que está entre 800 e 1000, né? 991,7. Certo? Esse seria o primeiro quartil. Ok? Vamos agora fazer o cálculo do segundo quartil. Então, o segundo quartil é 2. Então, aqui é 1 meio. Então, você divide por 2. Então, é 250 dividido por 2. Que dá um total de 125, né? 125, certo? 125. Então, você vai na frequência acumulada, onde você vai encontrar a classe que corresponde ao segundo quartil. Vai ser a frequência acumulada imediatamente superior a esse valor que encontramos, que é 125. Certo? Então, no caso, o 194, não é isso? É a classe, é a frequência acumulada imediatamente superior a 125. Portanto, corresponde à quarta classe, F4. Então, daqui agora vamos tirar os dados para o segundo quartil. O limite inferior da classe 4, ou seja, 1.200. Aqui, o somatório dividido por 2 dá 125, aqui, 125. A frequência acumulada anterior era 194, agora fica, então é 122, certo? 122. Porque é anterior. Aquilo que estava fazendo antes mal. A frequência da classe 4, 72. Que é a frequência que corresponde à classe onde está o segundo quartil. E a amplitude do intervalo, como são todos iguais, é 200. Certo? Agora eu vou substituir aqui na fórmula, certo? Então, aqui vai ser. Deixa eu apagar. Segundo quartil. O limite do intervalo, 1.200, mais. Aqui embaixo fica a frequência da classe, e aqui em cima fica esse quociente, a soma da frequência dividida por 2, ou seja, 125, menos a frequência anterior, que é 122, multiplicado pela amplitude do intervalo, que é 200. Ok? E essa conta aqui vai dar
vai dar essa conta. 1.200 mais 3 vezes 200 dividido por 72. E isso dá um total de 1.208,4. Certo? Esse corresponde ao segundo quartil. Ok? Agora, o terceiro quartil. Né? Terceiro quartil. No caso do terceiro quartil, você divide por 3 quartos. Multiplica por 3 quartos o valor. Né? O valor da quantidade total de dados que você tem. No caso, 250. Portanto, fica 3 vezes 250 dividido por 4. Né? E o 3 quartos de 250. Quando você faz essa multiplicação, né? 3 quartos de 250 vai dar 187,5. Certo? Então, esse valor que você teve serve para identificar qual é a classe que corresponde ao terceiro quartil. No caso, 187,5 ainda está na classe do 194, certo? Porque esse 194 é a frequência acumulada imediatamente superior a esse valor que encontramos, 187,5. Então, também o terceiro quartil está na classe do 194. Certo? Então, o limite inferior é 1.200 ainda. O valor aqui agora é 3 quartos do total de dados, né? Isso, 3 quartos, ou seja, 187,5. A frequência anterior ainda é 122. A frequência acumulada ainda é 72 e 200 é a amplitude do intervalo. Então, agora, substituímos o dado na fórmula e fazemos a conta. Limite inferior, 1.200, mais a frequência da classe, que é 72, e aqui em cima fica os 3 quartos de 250, ou seja, 187,5, menos a frequência acumulada anterior, 122, multiplicado por 200, que é a amplitude do intervalo. Ok? E quando você faz essa conta aqui, isso fica 1.200 mais 65,5 vezes 200 dividido por 72. Certo? E essa continha vai dar 1.381,95. Certo? Isso que corresponde ao terceiro quartil. Aqui o terceiro quartil. Certo? Esses valores, os quartis e os percentis, não tem que ser valores que pertençam à tua amostra, né? Não tem que ser valores que estão dentro da tua amostra, certo? Dado que você encontrou. Certo? Mas divide a amostra em partes iguais. No caso aqui, em 4 partes iguais, ok? E se agora vamos calcular os percentis, né? A formulinha para os percentis é parecida com essa do quartil aqui. Certo? Parecida. Essa parte eu vou deixar aqui porque vamos usá-la. Certo? E a formulinha aqui eu vou colocar. Essa formulinha está nos slides, né, que eu passei para vocês. Para os percentis, certo? A fórmula é PK, porque percentil, no caso, de 2 quartis que dividia em 4, você tinha 3 quartis, certo? Para 1 quarto, 1 meio e 3 quartos. Para os percentis que você vai dividir em 100 partes iguais, então você vai ter 99 percentis, certo? Sempre tem um a menos que o que você vai dividir, cara. E aqui, então, a fórmula é parecida com a outra, né?
Do quartil. Novamente, é o limite inferior da classe mais a frequência simples da classe, e aqui em cima fica K vezes o somatório das frequências dividido por 100, porque agora em 100 partes, então divide por 100, menos a frequência anterior, certo? Vezes a amplitude do intervalo da classe correspondente ao percentil que você está calculando, ok? E aí, então, você pode calcular, certo? Aqueles 99 percentis que você tem. No caso aqui, eu separei três diferentes. Por exemplo, o 10º percentil seria P10. P10. Então, para P10, para identificar a classe, o que fazemos? 10, né? Que o K agora, né? O Kzinho, vai de 1, 2 até 99. Certo? Então, aqui o K vale 10, certo? É o somatório do CPI dividido por 100. Então, aqui temos 10 vezes 250 dividido por 100. Certo? E 10 vezes 250 dividido por 100 dá 25. Então, 25 corresponde, a frequência acumulada imediatamente superior a 25 corresponde à classe, certo? Do percentil número 10, certo? 10º percentil. No caso, é o 28, que é a primeira frequência aqui de cima, né? 28 é superior a 25. Então, vamos colocar os dados aqui. O limite inferior da primeira classe é 600. Aqui é o 10º percentil, que é 25, o valor que encontramos. A frequência imediatamente anterior. Como 28 é a primeira frequência, não tem antes, então não tem frequência anterior, portanto aqui é 0. Tá? Sempre que você, quando estiver fazendo os cálculos e tu percentil ou quartil, o que for, estiver na primeira classe, então não existe frequência anterior, então você dá o valor 0. Ok? A frequência simples é o 28 também, porque é o que corresponde à primeira classe. E 200 é a amplitude do intervalo, ok? E agora então calculamos o P10, certo? O décimo percentil. Simplesmente substituindo na fórmula, é o limite inferior, 600, mais. E aqui verifica a frequência simples do intervalo. E aqui em cima o calculinho que fizemos para encontrar a classe, que é 25, menos a frequência anterior, que é 0, vezes 200, que é a amplitude do intervalo. No caso, eu fazendo essa continha aí, vai ficar 600 mais, né, 25 vezes 200, dividido por 28, certo? Aí quando você faz essa continha, vai dar 778,57. Ok? A continha essa você faz no calculador, evidentemente. E aí então você obteve o 10º percentil. Agora vamos calcular um outro percentil qualquer. Aqui o 43. O percentil número 43. Certo? 43 aqui. Então, no lugar do 10 aqui seria 43. E o 43º percentil. Então, no lugar do 10 aqui é 43 vezes 250 dividido por 100. Ok? E aí, então, 43 vezes 250 dividido por 100 dá 107,5. 107,5. Então, essa é o valor que vai corresponder à classe.
Identificamos agora na frequência acumulada, qual é a frequência acumulada imediatamente superior a 107,5, no caso 122. Portanto, a terceira classe corresponde à classe do percentil 43, certo? Então, aqui, na terceira classe, o limite inferior é 1000. Aqui é 43 vezes isso, dá 107,5. A frequência imediatamente anterior a 122 é 64. A frequência da classe é 58. E a amplitude do intervalo é 200. Então, agora é só substituir aqui na formulinha para fazer os pontos. Estamos calculando o percentil número 43. Aí, então, vai ser 43. Limite inferior da classe, 1000, mais o valor que calculamos, 107,5, menos a frequência anterior, que é 64, vezes a amplitude do intervalo, que é 58, é 200, dividido pela frequência da classe, que é 58. Então, fazendo essa continha aí, vamos obter 1000 mais 67 menos 64 vai dar 43,5 vezes 200 dividido por 58. E essa continha aqui agora vai dar 1150. Certo? Então, esse aí é o percentil número 43. 1150. Ok? Que está na classe do 122, ou seja, na terceira classe. Da frequência acumulada com valor 122. E agora, o percentil 90, calculei também. Percentil 90. Então, aqui 90. 90 vezes 250 dividido por 100. E 90 vezes 250 dividido por 100 dá 225. 225. Certo? A frequência acumulada imediatamente superior a 225 é 237 aqui, que corresponde à classe número 5. Aqui, certo? Então, na classe 5, o limite inferior é 1400. Esse valor aqui é 90 vezes 250 dividido por 100, ou seja, 225. 225. A frequência acumulada anterior a 237 é 194. 194. A frequência correspondente à classe do percentil 90 é 43. E a amplitude do intervalo é 200. Agora a gente substitui na fórmula para encontrar o percentil número 90. Vai ser limite 1400 mais, aqui é a continha que fizemos, o 90 vezes 250 sobre 100, ou seja, 225, menos a frequência acumulada anterior, 194, vezes 200, que é a amplitude do intervalo, dividido pela frequência correspondente à classe, que é 43. E aí, então, ao fazer a continha, vai dar 1400 mais
31 vezes 200, dividido por 43, que é exatamente 1544,18. Certo? Então, esse aí é o percentil número 90. Ok? E é isso, pessoal. Essa aí é a revisão que eu queria fazer. Não sei se ainda tem alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, assim, ou pelo bate-papo, falar alguma coisa aí. Porque, senão, então, fecharia a aula aqui. Terminaria a gravação. Ok? Ok, Então, professor. vou finalizar por aqui a gravação.